o corredor do complexo subterrâneo exalava o cheiro metálico inconfundível de sangue fresco. Oron caminhava com passos firmes e silenciosos, arrastando uma lâmina improvisada que riscava o chão de metal. Suas mãos estavam completamente cobertas pelo fluido carmesim que pingava lentamente a cada centímetro percorrido. À frente dele, as pesadas portas blindadas da sala de controle principal cederam com um estalo pneumático. O diretor do projeto Transcendência recuou desesperadamente até bater as costas contra o painel central. Os olhos negros de Oron fixaram-se na vítima com a frieza de um predador que encurrala sua presa final. Sem pronunciar uma única palavra, o jovem ergueu o braço marcado por inúmeras cicatrizes cirúrgicas. A lâmina desceu em um arco veloz e implacável, cortando o ar e partindo o controle que o cientista segurava. O velho gritou de agonia enquanto o golpe final atravessava suas defesas e encerrava sua tirania de uma década. As telas ao redor piscaram em um tom verde brilhante, indicando a conclusão bem-sucedida do protocolo de retorno. Um portal de partículas dimensional começou a se abrir no centro exato daquela sala caótica. Oron soltou a arma ensanguentada, ouvindo o som metálico ecoar pelo chão enquanto dava um passo à frente. A luz ofuscante engoliu completamente sua visão, apagando os laboratórios e a dor dos últimos 10 anos. Um som suave de pássaros cantando substituiu instantaneamente os alarmes ensurdecedores do complexo. Oron abriu os olhos lentamente e se deparou com o teto de gesso branco do seu antigo quarto. O calendário digital flutuante na parede marcava com precisão o ano de 2041. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que elas não carregavam mais os resquícios físicos da carnificina. No entanto, ao passar os dedos pelo próprio pescoço, a sensação fantasma das coleiras metálicas ainda persistia. Decidido a fingir que tudo aquilo fora apenas um pesadelo, ele se levantou para se preparar para a escola. O uniforme escolar branco estava perfeitamente passado e pendurado na porta do armário espelhado. Vestir aquelas roupas normais parecia um ato de disfarce para alguém que havia se tornado um monstro. Ao caminhar pelas ruas ensolaradas da cidade futurista, o barulho do tráfego parecia estranhamente hostil. Cada movimento brusco dos pedestres ao seu redor fazia seus instintos de sobrevivência dispararem violentamente. Ele chegou ao enorme portão da escola acadêmica e cruzou o pátio sem olhar para ninguém. Sentado em sua antiga mesa perto da janela, ele tentava focar a mente nas projeções holográficas do professor. De repente, o reflexo do vidro da janela começou a distorcer e a escurecer de forma bizarra. Rostos pálidos e fantasmagóricos de outras cobaias humanas surgiram nas sombras do vidro, gritando em silêncio. Vozes sussurradas ecoaram diretamente dentro de sua cabeça, implorando por socorro e justiça. Oron respirou fundo, fechando os olhos com força para dissipar as alucinações terríveis de seu transtorno. Quando ele reabriu as pálpebras, o ambiente havia voltado ao normal, mas seu suor frio era bem real. Ele percebeu naquele instante que a rotina pacífica da Terra nunca mais pertenceria a ele. O fardo daquelas mortes clamava por uma retaliação contra todos os que financiaram um projeto interdimensional. Após o término das aulas, ele correu de volta para casa com um único objetivo em sua mente atormentada. Ele trancou a porta de seu quarto e caminhou direto até a mesa onde repousava um dispositivo tecnológico. Sobre a mesa estava um visor brilhante de Reverse Planet, o maior jogo de realidade virtual do planeta. Aquele software não era apenas um entretenimento, era uma réplica exata do mundo de onde ele havia fugido. Ele sabia que para caçar os verdadeiros culpados, precisaria entrar naquele inferno digital por vontade própria. Ele colocou o dispositivo sobre o rosto, sentindo sensores neuronais se acoplarem imediatamente às suas têmporas. A interface do sistema iniciou uma varredura completa, ativando as engrenagens de imersão total do Reverse Planet. Uma mensagem vermelha de aviso piscou diante de sua consciência, alertando sobre os perigos extremos daquela zona virtual. Sem qualquer hesitação, Oron confirmou a inicialização e permitiu que sua mente despencasse no abismo digital. De repente, o cenário ao seu redor se materializou na entrada escura e ameaçadora de uma antiga instalação militar. O som estridente de sirenes virtuais começou a ecoar, indicando que sua presença não autorizada fora detetada. Ao longe, as silhuetas de dezenas de robôs de segurança, fortemente armados, começaram a avançar em sua direção. No entanto, em vez de equipar as armas e escudos do menu padrão, o jovem simplesmente fechou o painel de assistência. Ele confiaria apenas em seus próprios punhos, e no estilo de combate visceral que aprendeu sobrevivendo à dor real. Os olhos de seu avatar acenderam com a mesma chama negra e aterrorizante de quando ele massacrou o laboratório real.
Quando a primeira horda de aço colidiu contra ele, um estrondo avassalador quebrou o silêncio daquela simulação maldita. O impacto ensurdecedor da horda de aço contra os punhos desarmados de Auron gerou uma onda de choque violenta na arena virtual. Do outro lado da arena, a famosa streamer e jogadora profissional Yuna assistia a cena com os olhos completamente arregalados. O chat de sua transmissão ao vivo começou a rolar em uma velocidade frenética, com milhares de espectadores confusos. Sem hesitar por um único milissegundo, Auron avançou contra o segundo robô com um movimento puramente instintivo. O sistema do jogo Reverse Planet exibia um aviso vermelho piscante na tela indicando que ele operava sem assistência de combate. Ele ignorou o aviso digital enquanto segurava o braço mecânico de um guarda e o despedaçava com a força bruta de seus próprios dedos. Os espectadores da transmissão começaram a acusar o jogador misterioso de utilizar algum tipo de modificação ilegal. Yuna rapidamente verificou os dados oficiais do servidor e confirmou que os parâmetros do rapaz eram totalmente limpos. Aquela precisão cirúrgica não vinha de linhas de código, mas sim das memórias reais de 10 anos de tortura no laboratório. 3 novos robôs de segurança pesados avançaram simultaneamente disparando rajadas de energia azul na direção do guerreiro. Movendo seu corpo em um ângulo impossível para um humano comum, Auron esquivou-se dos feixes de luz com extrema facilidade. Yuna prendeu a respiração ao notar que ele não estava usando os comandos padrões de esquiva do jogo. Usando o impulso do próprio solo virtual, o rapaz saltou e desferiu uma joelhada devastadora no visor central da máquina. Vozes fantasmagóricas ecoavam fracamente em sua mente, implorando para que ele destruísse cada réplica daquele maldito complexo. Canalizando essa agonia mental, ele transformou sua raiva em uma sequência brutal de golpes contra os guardas armados. Os guardas da inteligência artificial começaram a recuar como se seus algoritmos estivessem experimentando o próprio medo. O contador de visualizações da live de Yuna subiu exponencialmente, quebrando todos os recordes diários da plataforma. Auron avançou de forma retilínea, pegando um rifle descartado no chão e quebrando-o ao meio para usar como 2 armas improvisadas. Ele perfurou os núcleos de energia dos androides mais próximos com uma velocidade que desafiava a percepção dos frames por segundo. Um aviso sonoro de emergência do próprio jogo começou a ecoar, alertando sobre uma anomalia de combate na área. A comunidade do fórum oficial começou a criar centenas de tópicos em tempo real para discutir a identidade daquele monstro. Auron girou o corpo no ar, desferindo um chute giratório que decapitou perfeitamente 2 robôs bípede em um piscar de olhos. Yuna comentava freneticamente no microfone, explicando que nenhum jogador profissional possuía aquele nível de controle motor. Para o protagonista, aquilo não era entretenimento ou esporte, mas o primeiro passo crucial de uma execução meticulosa. Uma nova leva contendo 30 guardas de elite, fortemente blindados, emergiu dos portões principais da instalação virtual. Auron apenas sorriu friamente de lado ao ver o exército digital que tentava simular seus antigos opressores reais. Ele correu em direção à linha de frente inimiga, movendo-se em zigue-zague para confundir as miras automáticas a laser. Ao colidir com o primeiro soldado de elite, ele desferiu um soco direto no peito que atravessou a armadura de liga pesada. Por um instante, as memórias do laboratório real nublaram sua visão, mostrando os rostos das crianças usadas nos testes. O ódio multiplicou sua força virtual, fazendo com que ele arremessasse o soldado inteiro contra o restante do esquadrão. Yuna gaguejou ao tentar descrever o massacre unilateral que ocorria diante de sua câmera flutuante de transmissão. Toda a inteligência artificial daquela zona de testes foi obliterada em menos de 5 minutos de combate ininterrupto. Auron permaneceu de pé no centro da destruição, respirando calmamente enquanto sua barra de estamina virtual nem sequer piscava. Milhares de novos seguidores inundavam o canal de Yuna, exigindo saber quem era aquele jogador sem classe definida. O rapaz olhou diretamente para a câmera flutuante da streamer, sabendo exatamente que o mundo inteiro o assistia. Ele não queria fama, mas sim enviar uma mensagem clara para os diretores ocultos que operavam o projeto Transcendência. Com um único soco residual, ele destruiu o console de controle central da simulação, forçando o encerramento do mapa. Yuna tentou enviar uma mensagem privada para o avatar dele, mas o sistema indicou que o usuário já havia desconectado. De volta ao seu quarto escuro na Terra, Auron abriu os olhos na cápsula de realidade virtual, enquanto um calafrio percorria sua espinha. Um bip insistente, vindo de um terminal antigo e modificado, revelou que alguém havia rastreado seu endereço IP residencial em tempo real. O bip insistente do terminal modificado ecoava pelas paredes escuras do quarto, revelando que a localização exata de sua rede havia sido violada.
Sem demonstrar qualquer sinal de pânico, Auron deslizou os dedos frios pelo teclado mecânico para isolar a invasão digital. Em vez de bloquear o invasor, ele injetou um vírus reverso no rastreamento para obter os dados de quem tentava espioná-lo. O rastro digital apontava diretamente para os servidores ocultos do departamento interdimensional que gerenciava as apostas de Rebirth Planet. Entendendo que o jogo era a única arena onde os culpados se manifestariam abertamente, ele vestiu seu capacete de imersão neural. A consciência do rapaz foi violentamente arremessada para dentro do lobby reluzente das batalhas competitivas do ambiente virtual. O avatar de Auron mantinha as mesmas cicatrizes e os olhos negros profundos que carregava em seu corpo físico traumatizado. Sem perder tempo com cosméticos ou tutoriais, ele selecionou diretamente a fila do modo ranqueado de alta periculosidade. Um grupo de jogadores veteranos que utilizavam modificações ilegais de mira automática imediatamente zombou da falta de armas de fogo dele. O primeiro trapaceiro avançou confiante, disparando uma rajada de projéteis de plasma que deveriam rastrear o alvo perfeitamente. Movendo-se com a velocidade brutal moldada em anos de laboratório, Auron esquivou-se milimetricamente de cada tiro, sem usar assistência do sistema. Ele enterrou os dedos nus diretamente na armadura peitoral do oponente, rasgando os circuitos virtuais com pura força bruta. Os outros trapaceiros empalideceram ao perceber que os comandos automáticos deles não conseguiam sequer acompanhar a velocidade de reação do jovem. Com um giro rápido de seu grande sabre escuro, ele decapitou o segundo trapaceiro antes que o código do jogo processasse o impacto. O último membro do esquadrão corrupto implorou por misericórdia antes de ser esmagado contra o chão por um pisão implacável. A vitória humilhante fez com que os painéis globais do Rebirth Planet atualizassem instantaneamente o ranking, colocando Auron no topo da divisão. Contudo, o sistema disparou um alerta vermelho informando que uma fenda interdimensional real havia colidido com o servidor do jogo. Entidades invasoras monstruosas, compostas por pura energia corrupta do antigo laboratório, começaram a rastejar para fora da fenda. Ao ouvir os lamentos ecoantes daquelas criaturas, Auron reconheceu os padrões de agonia das cobaias que morreram ao seu lado no passado. Decidido a dar um descanso digno àquelas almas torturadas, ele empunhou sua espada com as duas mãos e avançou em direção ao enxame. O primeiro monstro desferiu um golpe com garras gigantescas, mas o guerreiro deslizou por baixo do ataque e desferiu um corte ascendente devastador. Ele saltou de criatura em criatura, transformando o campo de batalha em um turbilhão de estilhaços cibernéticos e névoa escura. Com a eliminação da última entidade invasora, a fenda interdimensional colapsou sobre si mesma, deixando apenas um silêncio absoluto na arena. Diante do feito monumental transmitido para milhões de espectadores, o departamento oficial anunciou a criação de uma audição pública para que Auron escolhesse um discípulo. O protagonista aceitou o evento imediatamente, sabendo que os líderes corruptos usariam aquela oportunidade para tentar se aproximar dele. No dia seguinte, uma gigantesca praça cerimonial foi erguida no jogo, reunindo milhares de prodígios e guerreiros de alta patente. Entre os candidatos destacava-se Kaelen, um rival influente patrocinado abertamente pelos diretores do antigo projeto de experimentação humana. Kaelen subiu ao palco principal, ostentando medalhas digitais e sorrindo para as câmeras de transmissão de forma cínica. Auron caminhou lentamente até o centro do palco, fazendo com que todo o clamor da multidão cessasse instantaneamente. Sem dizer uma única palavra, o protagonista ativou um comando de compartilhamento de memória que forçou o terminal central a projetar arquivos ocultos. Gigantescas telas holográficas preencheram os céus da praça, revelando gravações confidenciais de Kaelen, sabotando outros competidores e lucrando com vidas humanas. A farsa do rival corrupto foi desmascarada diante de toda a comunidade global em menos de um segundo. Desesperado por ser exposto, Kaelen quebrou as regras da audição e avançou contra Auron, desferindo uma estocada mortal com sua lâmina dourada. Movendo apenas o braço esquerdo, Auron segurou a ponta afiada da espada inimiga com os dedos nus, quebrando o metal precioso em pedaços. Ele desferiu um soco avassalador diretamente no estômago do traidor, fazendo com que a armadura de Kaelen se estilhaçasse por completo. O corpo do rival corrupto dissolveu-se em um banimento permanente do sistema, enquanto os moderadores do jogo confirmavam a expulsão definitiva dele. Olhando para a multidão silenciosa, Auron sentiu o peso dos traumas do laboratório finalmente começarem a se dissipar de sua mente. Os sussurros das almas que antes imploravam por vingança agora ecoavam como palavras suaves de gratidão e paz eterna. Sabendo que sua missão de retaliação e justiça estava perfeitamente cumprida, ele selecionou a opção de desconexão definitiva da rede.
Ao abrir os olhos de volta em seu verdadeiro quarto na Terra, Oron sorriu diante do sol da manhã, finalmente livre das amarras do passado.